Fala cartoleiro, fala cartoleiras, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Nesse vídeo nós vamos falar do time da mitada. Então, quem já está conosco há mais tempo sabe como que funciona aqui o vídeo time da mitada. Nós fazemos um time onde 7 ou 8 peças são peças que a galera está pensando em colocar, que estão entre os mais escalados, que eu vou colocar nos meus times. E aí a gente pega ali 4, 5 peças que são sugestões de apostas, que são jogadores que têm potencial e que não estão entre os 20 mais escalados, para você ter uma diferença em relação, pelo menos em relação à maioria, ok? Então, se você gostar do conteúdo, já vai deixando o like, compartilhe, ative o sininho que está aí do lado direito. Você ativando o sininho, você recebe notificações de vídeos novos e compartilhe o vídeo. Porque aí você fazendo esse compartilhamento, você vai estar ajudando o trabalho do professor, eu te ajudo e você me ajuda compartilhando os vídeos que posto aqui. Nós já fizemos na segunda-feira um vídeo para time principal. Esse time principal vai ser atualizado ou na sexta-feira à noite ou no sábado pela manhã. E se tiver alguma mudança até o fechamento do mercado, assim que eu saiba da mudança, eu vou ao vídeo lá nos comentários e vou fixar no comentário a mudança que eu tenho que fazer caso algum jogador não jogue. Vou sempre estar comentando no vídeo, ok? Fazendo lá nos comentários e fixando. Para o time da mitada, eu vou escolher aqui um time que eu tenho jogado algumas ligas com ele. Jogo principalmente ligas que a premiação é mensal. Esse time é o Mestre Mito 01. Tá aqui do lado esquerdo o nome do time para você não esquecer. Mestre Mito 01. Tenho jogado algumas ligas mensais e é o que nós estamos usando aqui como a nossa conta para o time mitada, já que a conta do time principal é o time principal do canal, que é o time Professor Cartola, né? Até eu esqueço o nome do time principal, nós vamos ver aqui agora, daqui a pouquinho. Bom, esse time aqui, que é o time da mitada, ele teve uma pontuação boa na rodada passada. Nós temos não tantas cartoletas como a maioria, mas foi um time que foi melhor, inclusive, do que o time principal. Nós vamos vender esse time para poder escalar aqui o time da mitada. Como o time da mitada tem 8 peças que estão entre as mais escaladas, eu abri aqui o aplicativo Parciais para mostrar para vocês que no ataque, o mais escalado de todos até o momento é Rony. 1.247 times tem o Rony no ataque. Então o nosso primeiro atacante é o Rony. Ele está entre os mais escalados. Vou até colocar aqui de capitão, porque eu acho que é o mais seguro, já que ele está entre os mais escalados. O segundo mais escalado é o Rafael Veiga, que está em 877 times. Assim como o Rony, o Rafael Veiga precisa de uma pontuação ali próxima de 5, 5,5 para valorizar. Então, se você está precisando de valorizar, não coloque os dois, coloque um dos dois. Aí eu sugiro que você coloque o Rony e não coloque o Veiga, tá? A gente vai continuar aqui colocando os que estão entre os mais escalados. Vou descer aqui para ver qual é o próximo meia que está entre os mais escalados para a gente colocar ali para vocês terem uma ideia. O próximo meia é o Lucas Evangelista. Esse sim a gente deve colocar porque ele está muito valorizado. E a regra da segunda rodada todo mundo já está sabendo, né? Se o jogador custava poucas cartoletas e pontuou muito bem na primeira rodada, que é o caso, por exemplo, do Lucas Evangelista, ó, pontuação dele na última, 14,16, significa que a média dele vai ser muito alta ao final da rodada 2, mesmo que ele zere a pontuação, porque ele já tem de média 14,16. Assim como o Tassiano, que ainda está melhor que ele de média, tem 18 de média. Dividir por 2 rodadas, 18 dá 9. Aqui embaixo, dividir por 2 rodadas, 14,60 vai dar 7,30. Um jogador de 7,30, ele vai valorizar pelo menos 4 cartoletas. Então a gente não vai deixar o Lucas Evangelista de fora do time. O ideal também era colocar o Tassiano, mas que é muito caro. Aí a gente vai deixar aqui essa vaguinha para uma aposta. Como eu disse, time da mitada, a gente tem sempre uma aposta fora da curva no meio campo, uma aposta no ataque e no total pelo menos 4 apostas. Outro atacante que vai estar entre os mais escalados é o Elinho. Ele custa 13,92 cartoletas. A média dele é 15, que é a pontuação que ele fez na primeira rodada.
Se ele zerar a segunda, ele vai fazer 7,5 de média. 7,5 de média é uma média também para valorização. Então a gente pode ficar tranquilo com relação ao Elinho. Então observe aqui no nosso time da mitada que já deixamos uma vaga para o meio e para o ataque. Quando a gente deixar uma vaga aqui para a defesa, eu vou lá na escala 10 para vocês visualizarem o que cada jogador precisa para pontuar. Bom, vamos agora para as laterais. Estão entre os laterais mais escalados o Samuel Xavier, né, que vai precisar aí de uma pontuação entre 1,20, 2 pontos, mais ou menos, para pontuar. Se ele precisa de 2 pontos para pontuar, o Fluminense não tomando gol, ele deve pontuar bem e valorizar bem. Se o Fluminense tomar gol, esses 2 pontos ele pode fazer mesmo sem o SG. Isso é possível. Então a gente vai deixar o Samuel Xavier. Outro lateral que está aqui entre os mais escalados. É só conferir aqui pelo escala 10, que eu estou olhando aqui no celular, para a gente fazer uma coisa muito certa entre os mais escalados. Outro lateral que está entre os mais escalados, além do Samuel Xavier, deixa eu ver aqui, não, entre os 20 não aparece ninguém, mas a gente sabe que está entre os mais escalados o Victor Luiz, que fez 2,20 na primeira, ele custa 5 cartoletas, significa que se ele fizer ali mais 3 pontos, ele começa a valorizar, porque ele vai estar dentro da média dele ali. Então é um lateral bom. Claro que o Mariano do Atlético custa 5 cartoletas, não estreou ainda, é uma ótima opção para lateral. O Kelvin do Atlético Paranaense também custa menos de 5, é uma ótima opção. O Pará, que está desvalorizado, para quem tem menos cartoletas e quer fazer algo diferente, pode ser bom. O Marlon não é o titular do América, ainda há uma dúvida se ele joga ou não, mas se ele jogar pode ser uma opção, porque ele custa 4 cartoletas e ele fez 3 pontos na primeira, então se ele fizer mais um pontinho ali, ele valoriza. Descendo aqui, o próprio Diogo Ferreira, porque custa baratinho. Para quem tem muito pouco cartoleta, até o Michel, lateral do Juventude, não é uma opção ruim, ó, ele custa 1 cartoleta, 0,25. Então, assim, desvalorizar mais que isso, ele não vai. Então, com certeza, se o Juventude não tomar gol, ele valoriza, tá? Então é só para vocês terem uma ideia. Como a gente quer colocar sempre uma aposta, a gente pode, por exemplo, tirar ou Samuel Xavier ou Victor Luiz e colocar uma aposta ali na lateral para vocês entenderem. Agora vamos para os zagueiros. Fabrício Bruno é uma ótima opção porque ele precisa basicamente de nada para valorizar. Entre os zagueiros, o que está mais escalado na rodada, se eu só conferir aqui na ordem, o mais escalado da rodada é o Luan do Palmeiras, porque ele é muito barato, custa 4 cartoletas. Em seguida vem o Léo Ortiz, que é a companheira aqui do Fabrício Bruno, mas o Léo Ortiz tem algo a favor dele. Primeiro que ele é melhor jogador do que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno está com essa média porque ele deu uma assistência na primeira rodada. Mas, sendo sincero, quantas vezes você vai ao longo do campeonato escalar Fabrício Bruno? Provavelmente só vai escalar nessa porque você precisa de cartoletas, mas nas outras você vai escolher um Miranda, um Cuesta, um Thiago Heleno, um Pedro Henrique, um Hever, um Conte, até um Luan Pérez, um Manuel. Olha quantos zagueiros você vai escolher e não vai escolher o Fabrício Bruno. Por isso, nessa primeira rodada, a gente vai de Léo Ortiz, que custa quase 7 cartoletas, mas que tem possibilidade de valorizar. Outro que está provável que vai estrear é o Manuel. Ele é muito bom de cabeça, fez alguns gols de cabeça quando atuava pelo Cruzeiro. Então é um zagueiro que chega bem à frente, é uma ótima opção para a gente colocar aqui na lateral. O Manuel, deixa eu ver se ele aparece aqui entre os mais escalados, entre os 20 mais escalados. Aparece o Miranda, o Igor Rabelo, não aparece o Manuel. Então o Manuel não seria uma aposta, mas ele não está entre os 20 mais escalados. Então a gente vai escalar o Manuel, já seria uma dica nossa aqui. Então a gente já colocou um na zaga aqui, que não está entre os mais escalados. Bom, no gol a gente vai fazer uma aposta, já é a primeira aposta do time da mitada, para a gente ser diferente do restante da galera. Ao invés da gente ir com o goleiro do Bahia, ou o goleiro do Palmeiras, ou o goleiro do Bragantino, que estão entre os mais escalados, a gente vai sugerir o João Paulo. O Santos vai pegar o Ceará tem um confronto direto contra o Fortaleza, pode vir com time reserva. O João Paulo é um cara barato, custa 3,48. Apesar de ter desvalorizado muito, ele pode ser um goleiro bom para a rodada. Uma outra sugestão que a gente vai dar, muito fora da curva, é o Marcelo Carné
do Juventude, que é um goleiro que custa muito barato e também pode ajudar você aí na hora de você escalar. Goleiro a gente tem que gastar pouco, né, para sobrar mais lá para frente. Então são dois goleiros que você pode pensar. Você pode pensar em outros goleiros? Pode. Quem tiver mais cartoletas, pode pensar no Matheus Klaus, pode pensar aqui no Marcos Felipe, que é em casa, pode pensar no Santos e pode pensar no Fernando Miguel, que está super valorizado. Mas a gente vai pegar um goleirinho baratinho aqui, ó. Para fugir dos que estão entre os mais escalados, a gente vai colocar o João Paulo, tá? É muito diferente, é um risco, mas nós vamos colocar, é diferente. Bom, como a gente falou que os dois laterais aqui estão entre os mais escalados, para a gente não dobrar nenhuma defesa nesse time da mitada, se você quiser colocar o do América, já é a sugestão aí para o seu time ficar diferente, ok? Eu vou deixar desse jeito, porque como eu estou disputando Liga Mensal, eu preciso de ter um time equilibrado aqui, pelo menos uma dobra. Agora vamos para as apostas, né? Fora daqueles que estão entre os mais escalados. Tassiano está entre os mais escalados. Nacho não compensa porque está muito desvalorizado. Aí a gente vai descendo aqui para buscar uma aposta. O Wesley poderia ser uma aposta, né? Não está entre os mais escalados e pode valorizar. João Paulo, descendo aqui. Vamos ver se a gente acha o cara aqui, ó. Guilherme Castilho. A gente vai sugerir esse cara aqui. Por quê? Porque ele custa 4,66 cartoletas. Precisa de pouquíssimos pontos para valorizar. Se ele custa 4, ele já tem 3,70. Se ele fizer ali mais meio ponto, ele já começa a valorizar. Então a gente vai com Guilherme Castilho no meio, sobretudo porque vai colocar o nosso time mais barato. Já é uma aposta aqui para o meia. É um cara diferente de meia, né? Quem tem menos cartoletas ainda, quer tirar o Veiga porque quer buscar a valorização, pode colocar aquele meia barato do Fluminense, o Gabriel Teixeira, tá? Aqui no lugar do Veiga. Então, assim, quem acompanha o vídeo todo, tá pegando todas as dicas, né? Mais do que isso, tá super mastigado, super fácil de você escalar. Atacante, olha, Matheus Peixoto, uma ótima opção, porque ele valorizou 6,72. Ainda não está entre os mais escalados. Deixa eu conferir aqui, para não falar besteira, porque eu tenho aqui os mais escalados, ó. Rapidinho. Atacante mais escalado, Rony, Hulk, Fred, Luiz Adriano, já falei 4, hein? E só. Os 4 mais escalados não tem o Matheus Peixoto. Ele está bem escalado, mas não está entre os mais escalados. Então é uma aposta diferente para você colocar. É também uma aposta diferente, além do Matheus Peixoto. Vou buscar uma outra aposta aqui, ó. O Caio Paulista está muito bem valorizado, né? Então vai ser uma aposta normal. É uma aposta diferente o Luiz Adriano, porque ele é uma alternativa ao Rony. Todo mundo está indo de Rony, mas de repente o Luiz Adriano pode imitar. Então se você quer ser diferente para ganhar uma liga mensal, o Luiz Adriano é essa opção que eu estou te dando. É também aposta diferente o Sacha, que pode jogar no Atlético, o Vitinho do Atlético Paranaense, são apostas diferentes. O Caio Vidal, que custa 5 cartoletas, tá? São apostas diferentes. Até o Janderson do Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense fez 2 partidas boas e o Janderson vai estrear agora, seria uma boa aposta contra o São Paulo. A gente vai de Matheus Peixoto, para a gente ser um pouquinho diferente e ainda pensar em valorizar. Agora a gente precisa do técnico, ó. Sobrou só 3,39. Vamos ver se dá pra gente escalar técnico aqui. Se não der, a gente vai ter que mexer no time. O que sobrou para técnico? Nada? Então a gente não vai poder escalar. Então a gente vai ter que mexer aqui, ó. Na nossa zaga, o Gabriel Xavier custa 8. Então a gente vai colocar um lateral que custe menos de 8. Para a gente poder escalar ali um técnico um pouco melhor. Então a gente poderia dobrar aqui o Palmeiras com o Mike? É uma boa. Custa 6 cartoletas. Colocar o do América, como a gente falou, o Marlon, também poderia ser uma boa. Vamos deixar o Marlon para o banco de reservas e vamos colocar aqui o Mike do Palmeiras. Vamos ver aqui o que a gente tem. Agora a gente tem uma dobra do Palmeiras, o time fica bom do mesmo jeito. A gente tem 6 cartoletas para o técnico. Que técnico que a gente coloca com 6 cartoletas? Ó, a gente pode colocar o do Fortaleza, o do Corinthians, o Fernando Diniz do Santos, mas o Marquinhos Santos do Juventude, ele precisa apenas de mais um ponto e pouquinho, 1,30 para valorizar. É uma opção interessante, porque ele só custa 4 cartoletas. E até o técnico do América pode ser uma opção interessante. A gente vai colocar aqui o Marquinhos Santos para a gente pensar também na valorização. Se o meio e o atacante nosso fizer ponto, a gente está muito bem. E a gente vai fechar o time desse jeito.
Confirmamos um time aqui diferente, é um time diferente. Olha aqui do lado direito, custou 97,17 cartoletas. E o nosso time, então, tem uma dobra do Palmeiras na defesa, com os dois laterais. Tem gente que quer arriscar um pouco mais, tem até no lugar do Léo Ortiz um outro zagueiro. Temos o João Paulo dos Santos no gol, o Manuel na defesa e o técnico do Juventude, Marquinhos Santos, aqui como nosso técnico. Repetindo o time, João Paulo dos Santos no gol, Mike e Vitor Luiz nas laterais, Léo Ortiz do Bragantino e Manuel na zaga, Manuel do Fluminense. No meio campo, Rafael Veiga do Palmeiras, Gabriel Castilho do Juventude, nossa aposta, Lucas Evangelista do Bragantino. No ataque, Elinho do Bragantino, Matheus Peixoto do Juventude, é uma outra aposta, e Rony, nosso capitão. Falta a gente fechar o ataque. Atacante, quem que a gente pode colocar? A gente tem que pensar na possibilidade de ter uma zebra lá e alguém do ataque não jogar, então a gente vai colocar o Caio Paulista, porque ele é uma opção que está entre os mais escalados e precisa de pouco para valorizar. Dá até para você colocar ele no time titular se você tiver cartoletas, no lugar do Elinho, por exemplo, ou no lugar do Matheus Peixoto se não gostou, no lugar do Rony se você precisa de valorizar. No meio campo, a gente tem a opção do Iago Felipe, que é uma ótima opção porque ele custa 4,59, mas a gente tem melhor ainda o Gabriel Teixeira, porque ele está super valorizado e pode pontuar com pouca coisa. É o meio campista que a gente vai colocar ali. Na zaga, a gente vai colocar aqui tem o Alain Pererru do Palmeiras, que é uma ótima opção para zagueiro, né? Também precisa de basicamente nada para valorizar. Podia ser o Luan também do Palmeiras na defesa. Na lateral, o que sobrou pra gente aqui? Mariano ou o cara do Atlético Paranaense, que é uma boa opção, mas nós vamos colocar o do América, como a gente falou, o Marlon ali na zaga. Continuando aqui, na lateral. De goleiro, o que sobrou pra gente de goleiro? O goleiro Maílson ou o Marcelo Carné do Juventude. Como a gente tem um técnico do Juventude, a gente vai colocar o Marcelo Carné. E o nosso time, então, custou 97,17 cartoletas. Está aqui do lado esquerdo do time. Pode dar uma printada, muda aí uma peça ou outra, pegue pelo menos umas 5, 6 peças que você acha que vai dar no seu time, beleza. Para terminar, o Escala 10 aqui, ó, ele traz várias informações, tem ligas para você jogar gratuita ou paga, e tem também várias estatísticas aqui no menu, ó. No menu você encontra o desempenho dos jogadores, os jogos, o cruzamento de scouts de todas as posições, gols e assistências de todos os jogadores, ranking dos atletas, onde os gols acontecem, como que eles acontecem, o ranking dos clubes, análise de arbitragem e muito mais. Se a gente pegar aqui em atletas, você vai conseguir visualizar em atleta, olha aqui, ó, mínimo para valorizar. Na terceira coluna deles, você encontra o mínimo para valorizar, a média quando o mando de campo é do jogador, a média básica, né? Qual o confronto que vai ter, olha, é muito interessante. Então, por exemplo, se você pegar aqui um jogador que está entre os mais escalados, que a gente falou dele, ó, Lucas Evangelista, pelo escala 10, ele precisa de 0,58 para valorizar. Elinho, pelo escala 10, ele precisa de 0,02. Não se preocupa assim, mas um site fala isso, uma plataforma fala aquilo. Eu não sei exatamente qual é a fórmula para valorizar. Você sabe sim, a estratégia que você vai montar para valorizar é jogadores que eram baratos, que na primeira rodada foram muito bem e que estão com média alta. Esses caras é os que vão valorizar. Os jogadores que são muito baratos, custam assim 4, 5 cartoletas, mas que fizeram pelo menos 2 ou 3 pontos na primeira rodada. Esses são os caras que você vai escalar. E é lógico que são jogadores que fizeram essa pontuação e que nessa rodada você acha que eles têm um potencial de continuar pontuando, que eles vão pontuar bem. Tipo os caras do Bragantino jogam em casa, devem pontuar bem. Os caras do Palmeiras jogam em casa, devem pontuar bem. É isso que você vai pensar para a rodada. Os caras do Fluminense devem pontuar bem, porque o Fluminense jogou bem os últimos jogos, tanto contra o São Paulo como o jogo de ontem. Quem viu o jogo do Fluminense ontem, viu como que os meninos do meio do ataque jogaram bem e também a defesa, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço a todos e boas mitadas pra gente nessa rodada 2.